A gente vai aqui estudar os principais conjuntos numéricos que a gente tem à disposição na matemática, certo? O principal deles, ou pelo menos o primeiro deles, né, é o conjunto dos números naturais, que são os números não negativos com parte fracionária igual a zero, né? Basicamente é o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. E esse é o conjunto mais básico que a gente pode iniciar, denominado conjunto dos números naturais. Ele é fechado em relação à adição. Se eu somar dois números naturais, o resultado ainda é um número natural. E ele também é fechado em relação à multiplicação. Se você multiplicar dois números naturais, o resultado, por exemplo, 2 vezes 3 ainda é um número natural. Então, ele é fechado em relação à soma e multiplicação. Mas ele não é fechado, melhor dizendo, em relação à subtração e divisão, por exemplo. É perfeitamente possível a gente pegar dois números naturais, subtraí-los e o resultado não pertencer ao conjunto dos números naturais. E também eu posso dividir dois números, por exemplo, 2 e o 4 aqui, que são naturais, e a divisão desses dois números naturais dá 1/2 ou 0,5, que não é um número natural, certo? Então, ele não é fechado em relação à subtração e divisão. Bacana. Continuando, então, a gente passa para a quantidade de divisores, certo? Na realidade, se o número só possui um divisor positivo, então esse número natural é chamado de número unitário. O único número unitário que tem natural é o 1, certo? O 1, ele só tem um divisor distinto, né? Que é ele próprio. Esse número é chamado de número unitário, certo? Se a gente passar para uma quantidade maior de divisores, a gente pode ter, por exemplo, dois divisores distintos, né? Se você pegar números que tenham dois divisores distintos, exemplos aqui, por exemplo, são os números 2. O 2, por exemplo, tem os divisores 1 e 2. O 3 tem os divisores 1 e o 3. Isso é, os divisores desses números que eu estou escrevendo aqui, basicamente é o 1 e ele mesmo, certo? Então, esses números que têm exatamente dois divisores distintos, eles são denominados números primos, certo? Então, esses naturais que têm dois divisores distintos, e só dois divisores distintos, são chamados de números primos. E se porventura eles tiverem três ou mais divisores positivos, então eles são denominados números compostos, certo? Positivos. Aí a gente tem, por exemplo, 4, 6, 8, 9, 10 e assim por diante. Eles são ditos serem números compostos. A gente pode dizer então que número primo é um número maior que 1, que só é divisível por 1 por ele mesmo, e número composto são números que têm 3 ou mais divisores positivos, certo? Continuando aqui, se a gente englobar os números que têm parte fracionária igual a zero e
também, além de ser positivos, também podem ser negativos, esse novo conjunto recebe o nome de conjunto dos números inteiros, certo? Então, os números inteiros representados por essa simbologia aí, desse Z, entra o menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante, 0, 1, 2, 3 e assim por diante, certo? Beleza. Se a gente tem um conjunto dos números inteiros aí, a gente tem algumas notações para representar somente alguns elementos específicos desse conjunto. Como, por exemplo, essa aqui. Ó. Se a gente representa a simbologia dessa forma, a gente está considerando os inteiros diferentes de zero, certo? Então, seria o menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e assim por diante. Se a gente considera o Z com esse símbolo de mais aqui, ele significa o conjunto dos números inteiros não negativos, certo? Então é o 0, 1, 2, 3, que nesse caso é exatamente igual ao conjunto dos números naturais. A gente pode combinar esses dois símbolos aqui, ó, e representar os inteiros positivos diferentes de zero, né? Enfim, os inteiros positivos, né? Nota que apesar desse ser Z+, aí, esse Z+, repito, significa os inteiros não negativos, então ele vai incluir o zero. Mas se a gente puser esse asterisco, aí sim a gente retira o zero e só vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. De igual modo, se você considerar Z-, vai ser o conjunto dos inteiros não positivos. Então vai ser, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, até o zero. E se você pega Z- e põe um asterisco, você tira o zero do conjunto, certo? Fica só isso. Perfeito. Olha, quando você tem um inteiro, você pode fazer a fatoração ou a decomposição, né, em fatores primos. E por meio dessa decomposição você consegue muita coisa, inclusive a quantidade de divisores positivos de um número. Então eu vou destacar aqui que a gente vai tratar da quantidade de divisores. Se você tiver um número n, por exemplo, que ele vai ser a elevado a x vezes b elevado a y vezes c elevado a z, se você tem essa distribuição com, né, A, B e C primos, então a quantidade de divisores positivos, de n pode ser expressa por meio da seguinte formulação. Vai ser x mais 1, que é o expoente lá, vezes y mais 1, vezes z mais 1. Então fica bem fácil, né, a gente conseguir descrever quantos divisores positivos um número tem. Por exemplo, se você pegar aqui o 360 e fatorá-lo aqui, decompor em fator primo, o primeiro número que eu tento aqui é o 2, porque ele é par. 360 dividido por 2 é 180, dividido por 2 mais uma vez dá 90, dividido por 2, 45. 45 é divisível por 3, porque a soma dos números, dos algarismos, é um número divisível por 3. 4 mais 5 é igual a 9. 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 dá por 3 de novo, que dá 5. E finalmente 5 é pelo próprio 5, porque é primo. Então você tem que a decomposição de 360 é 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 1. Então a quantidade de divisores positivos do 360 vai ser
3 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 1 mais 1. Aqui vai dar 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24. Então, o 360 tem 24 divisores positivos. E ele tem a mesma quantidade de divisores negativos, certo? Então, na verdade, o 360 tem 48 divisores, certo? Se você fosse listar aí os divisores de 360, né? Eles seriam, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Mas também, se eu fosse listar só os positivos, né, por exemplo. Mas também tem os negativos, né? E os negativos vão ser justamente menos 1, menos 2, a mesma quantidade. Menos 3, menos 4, menos 5 e por aí vai. Então, no total aqui daria 48 divisores, porque é 24 positivo e 24 negativo, certo? Beleza. O próximo conjunto que a gente vê aí depois dos inteiros é o conjunto dos números racionais. É mais fácil representar os racionais por uma lei de formação. O conjunto dos números racionais vai ser representado por essa letra Q. Ele é o conjunto de todos os x, tais que o x ele pode ser escrito como sendo um A sobre B, onde o A pertence aos inteiros e o B pertence aos inteiros diferentes de zero, certo? Então, o 3 ele é um racional, porque o 3 é 3 sobre 1, por exemplo, ou então 9 sobre 3, que é a divisão de dois números naturais, onde o denominador é diferente de zero. O 3,5 ele é racional, porque o 3,5 é 35 sobre 10. E assim por diante, certo? Então, essas frações aqui, elas podem representar números que têm a parte fracionária diferente de zero, inclusive se essa parte fracionária continuar infinitamente ou continuar repetidamente, certo? Em alguns casos, né? Se ela tiver uma repetição padronizada, ela é chamada de dízima periódica e existe uma fração que a representa, certo? Então, a gente vai falar aqui rapidinho das representações de dízimas periódicas. A mais simples é o caso de dízima periódica que você tem a parte inteira igual a zero e a repetição somente de um número. Na realidade, você considera que a repetição é a menor quantidade de números possível. Por exemplo, poderia, sei lá, considerar que a repetição seria o 4.444 que está se repetindo aí toda hora. Ou então o 444, ou então o 44. Mas, na verdade, eu considero só o 4. A repetição sempre vai ser o menor número possível, certo? Então, o 4 está se repetindo toda hora. Para eu representar essa dízima, basta que eu faça o seguinte. Eu posso simplesmente colocar o número que está se repetindo aqui no numerador e se eu só tenho um algarismo se repetindo, eu só vou colocar aqui no denominador um número 9. Na verdade, no denominador, a quantidade de noves que você coloca é justamente a quantidade de algarismos da repetição da dízima periódica, certo? Então, no numerador é o número que está se repetindo e no denominador vai ser uma quantidade de noves e essa quantidade de noves é determinada pela quantidade de algarismos do número que se repete. Então, 0,444 e assim por diante, que também poderia ser representado como 0,4 barra, para indicar que esse 4 se repete, vai ser igual a 4 sobre 9, certo? Se porventura a parte fracionária não fosse zero,
fosse, por exemplo, 1,444 e assim por diante, que também poderia ser representado assim, né, com essa barra. Então, você soma essa parte inteira com o 0,444. Então, isso, no final das contas, vai ser 1 mais o 4 nonos. Se você somar essas duas frações, vai dar igual a 9. Aqui, esse 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1, né? Aí, enfim, 9 dividido por 1 é 9, 9 vezes 1 é 9. E 9 dividido por 9 é 1, 1 vezes 4 é 4. Então, no final das contas, isso aqui dá igual a 13 nonos, certo? Para fechar, ainda tem mais dois casos aqui que eu quero falar. Só para garantir, né? Se eu tivesse, por exemplo, 0,41 ali, então teria 0,41 barra, certo? Que é a mesma coisa que 0,41, 41 e assim por diante. Isso daria 41 sobre 99, porque eu tenho dois dígitos aqui se repetindo. E também pode acontecer um caso de eu ter um número que não se repete e depois ter uma repetição. Por exemplo, 1, 23, 23, 23 e assim por diante, que é a mesma coisa do 0,1, 23 barra, só no 23, certo? Nesse caso, o que você vai fazer? Você pega o número que aparece aqui depois da vírgula, ele completamente, no caso aqui eu pego 1, e a parte que se repete, que é o 23, então eu coloco o 123, e subtraio do número que está aqui sozinho e não se repete. Então eu vou subtrair o 123 desse 1 aqui, que é o número que não se repete. Aí a quantidade de noves que eu coloco aqui embaixo é a quantidade de números que... a quantidade de algarismos do número que se repete, que no caso aqui são 2 algarismos, por isso que eu coloco 9. E finalmente, depois desses noves, eu coloco zeros. E a quantidade de zeros que eu coloco é a quantidade de algarismos do número que não se repete. Como só tem um algarismo, eu só vou colocar um zero. Então, esse resultado aí vai ser o 122 dividido por 990, certo? Então, aqui a gente mostrou todas as possíveis formas de conversão de uma dízima periódica para fração, certo? Em sequência, a gente trata dos números irracionais. Os números irracionais são os números que não podem ser postos na forma de fração, onde o numerador é inteiro e o denominador é inteiro diferente de zero. A gente tem, por exemplo, as raízes não racionais. Se você pegar aqui, por exemplo, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, aqui todos esses números são irracionais. Eles têm uma representação infinita que não tem padrão de repetição. Então não dá para a gente representar naquela forma de fração que a gente acabou de ver. Na verdade, se você pegar qualquer número desse aqui, raiz de 3, por exemplo, e somar com qualquer número natural, esse número ainda vai ser irracional. Eu vou representar os irracionais aqui, por exemplo, com essa letrinha I aqui. Então ele ainda vai ser irracional. Outro número bem conhecido que é irracional é o número π, que é 3,141592 e assim por diante. E outro número bastante conhecido é o número de Euler, número E, que é aproximadamente igual a 2,7182 e por aí vai, certo? Também é um número bem trabalhado na matemática, que também é um número irracional. Por fim, pessoal, se você pegar a união de todos esses conjuntos que a gente viu antes aqui no vídeo, a gente fica com o conjunto dos números reais, certo? Então, o que é o conjunto dos números reais? Ele vem a ser representado com essa letra e vai ser os naturais, união inteiros, união racional, união irracional, certo? Se você pegar a união desses conjuntos que a gente tratou antes,
ele vem a ser o conjunto dos números reais, certo? No final das contas, os inteiros está contido nos racionais e os naturais está contido nos inteiros. Então, enfim, o conjunto dos números reais, por fim, ele pode ser representado simplesmente pelo conjunto dos números racionais, união com os irracionais, certo? O conjunto dos números reais, ele é comumente representado numa forma gráfica por meio de uma reta. Para representar o conjunto dos números reais por meio de uma reta é muito simples. Primeiro você precisa da reta, né? Faz sentido. Aí você coloca uma orientação de crescimento, pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda. Convencionou-se que você coloca o crescimento da reta para a direita, certo? Aí você escolhe o lugar que você quiser para ser o zero. Esse zero você chama, por exemplo, de um ponto O, você podia chamar da letra que você quisesse. Depois que você marca o zero, você marca o 1. Vou marcar a direita do zero porque o sentido de crescimento está para a direita, caso contrário eu marcaria na esquerda. E aqui vira a tua unidade de medida. E qualquer outro número real pode ser representado por meio dessa unidade de medida que você marcou. Menos 1, menos 2 está aqui, 1 tá ali, né? Então aqui é o 2 já, desculpa. E por aí vai, certo? Então tem essa representação. Aí na prática, para cada ponto da reta eu tenho um único número real e para cada número real eu tenho um único ponto da reta. Então, por conta disso, essa relação dos pontos da reta com o conjunto dos números reais é chamada de relação bionívoca, certo? É uma relação bionívoca da reta com o conjunto dos números reais. Nessa representação da reta do conjunto dos números reais, a gente consegue uma representação geométrica de intervalos. Por exemplo, se você pega aqui uma retinha e coloca o 1 fechado e o 3 fechado e considera todos os números que estão entre o 1 e o 3 aqui, na verdade, esse intervalo aí, se eu disser que é um conjunto A, esse conjunto A seria representado como 1 fechado e 3 fechado e todo número que está entre o 1 e o 3. Eu poderia representar isso aqui com lei de formação dizendo que eu estou considerando todos os x pertencentes ao conjunto dos números reais, tais que o x ele é maior ou igual que 1 ou menor que e menor ou igual que 3, melhor dizendo. Então, a gente tem esse tipo de representação, certo? Então, a gente fica por aqui nessa aula. Até a próxima. Valeu, pessoal!